Aí, gravando. Boa noite, pessoal. Bom, eu quero trazer aqui, né, esse encontro mais como uma troca de aprendizagem, porque esse ano eu pus um objetivo, mais uma meta na minha vida, que é ler livro. Então, eu coloquei leitura de livro na minha rotina, porque é uma coisa que ler livros para mim foi sempre um desafio. Foi sempre um desafio, porque a leitura sempre me deu muito sono, sempre me deu muito desânimo, muita falta de vontade. Eu nunca tive vontade, eu nunca tive ânimo. E eu acho que também na minha profissão, quando eu era programador informático, para aprender a gente tinha muito costume de fazer cursos online, né? Existiam livros, existiam várias coisas. Porém, quem trabalha com tecnologia sabe que a tecnologia está sempre evoluindo e muito rápido. Então, um livro que é escrito no ano passado, esse ano já não serve para nada mais, né? Quando fala-se de tecnologia. Então, por isso que eu acho que eu nunca tive esse costume de ler livros, porque eu sempre me dediquei a, a estudar por aulas, né? Cursos online. E daí, esse ano, eu entrei e eu comecei a ler né, eu sempre achei interessante o trabalho do Dr. Joe Dispenza e nunca tinha acompanhado. Eu acompanho muito o professor Hélio Couto. Quem aqui conhece o professor Hélio Couto do Brasil? Manda joinha aí. Manda joinha aí. A Ana conhece. Quem mais? Vocês aí, Graça, Sandra, e quem mais entrou? Não, professor Hélio Couto. Ninguém nunca ouviu falar, somente a Ana. Pelo jeito não, né? Pelo jeito. Então, o professor Hélio Couto, ele é um brasileiro que fala de mecânica quântica, tá? Então, a mecânica quântica é uma ciência hoje, considerada uma ciência voltada a entender a energia, as energias, tá? A frequência e etc. E a cocriação está muito, é, ela é muito falada dentro da mecânica quântica, dentro da física quântica. E pelo que o professor Hélio Couto explica, né, o professor Hélio Couto tem um site com imensas aulas, com vários cursos super interessantes, e dentro, algumas vezes ele sempre cita o Dr. Joe Dispenza, né? Assim como o filme que tem de graça na Netflix, desculpa, no YouTube, chama Quem Somos Nós. Esse filme é um filme brutal que explica essa parte de criação de realidade, tá? Quem somos nós? Você acha em português do Brasil, tá bom? E o nome original do filme, para quem quer ver em inglês, é Hora Blip. Deixa eu pegar aqui o nome original. What the Blip Do You Know? É isso aqui. Então, para quem sabe inglês, quem quer assistir, o nome original é esse. É um filme totalmente grátis, tá? Tem no YouTube, tá? Então, é uma experiência incrível para quem quer entender um pouco de física quântica. E é muito interessante, porque vários doutores, né, como o Dr. Joe Dispenza, ele participa desse filme, né? Ele começa a explicação e ele está nesse filme. Então, a partir, né, dessa minha meta, uma amiga me falou de um livro dele que é o Como se Tornar Sobrenatural. Super recomendo também, tá? Livro, quem quiser, ele é um pouco extenso, tem umas. Eu apertei aqui, gente. Ele é um pouco extenso, tem umas 500 páginas. Sobrenatural.
Doutor Jorge Dispenza. O professor chama, vou deixar tudo aqui, tá? Professor Hélio Couto. Tá, então eu vou, acho que anotando, depois para fazer um resumo e mandar para vocês isso, tá? Hoje eu vim sem. Hoje eu vim sem slides, porque eu não sabia o que falar, o que fazer, então nós vamos aqui, o professor Hélio Couto e, e o filme, né? Quem somos nós? Então eu vou ir anotando aqui. Então, através do professor Hélio Couto, eu já estudo. O professor Hélio Couto, ele tem muito conteúdo dentro do site dele, é um conteúdo que antigamente era de graça, hoje tem que pagar, mas é muito barato, é muitíssimo barato, é um preço, é um valorzinho assim, tipo, simbólico, é R$ 10, tem curso lá, R$ 10 que dá o quê? Não dá 2 euros, e é muito barato, mas o professor Hélio Couto é um cara que é muito conteúdo, é muita coisa, é muita coisa que você assiste, então eu acabei descobrindo. E foi quando Hélio Couto, curso Hélio Couto, eu vou deixar aqui também, tá? Curso Hélio Couto, tá? Curso Hélio Couto. Porque e também tem o curso, acho que o da ressonância harmônica, tá? Mas isso aí seria para outra consulta, para outra conversa. Porque a ressonância harmônica é uma espécie de trabalho que ele faz à distância para quem quer trabalhar crenças limitantes. É muito interessante. Eu comecei a trabalhar no começo desse ano, veio muita coisa para fora e realmente é como se tivesse estourando um grande, uma grande cesto de lixo e voando muita merda para fora, tá? A ressonância faz isso, te bota tudo as coisas para assim, para fora. Assim, eu gosto, eu comecei, então, aí eu comecei a ler o livro, né, o Como se tornar sobrenatural do professor Joe Dispenza. E o doutor Joe Dispenza, ele é um cara, ele é neurocientista. Então, eu gosto muito do como ele aborda, porque ele traz a explicação de tudo que a física quântica, de todos os processos, que a dupla fenda, o colapso da função de onda, o gato de Schrödinger, e ele explica tudo através da neurociência, tudo como que o nosso corpo ele percebe isso. Então, a cocriação, ela sempre vai começar pelo que eu estou aplicando e estou vendo coisas acontecendo, sempre vai acontecer, vai ter que acontecer por duas partes do nosso corpo que tem que estar em coerência, né? Eles falam muito de coerência. Por que coerência? Porque o nosso cérebro ele tem que estar coerente com o nosso coração, tá bom? Ambas, o que é estar coerente? Ambas as frequências têm que estar sintonizadas. Então, não adianta o nosso cérebro estar com uma frequência para um lado, indo para um lado, e o nosso coração está com um outro tipo de frequência. O que é isso na prática, por exemplo? Ah, eu estou querendo comprar um carro, por exemplo. Estou querendo comprar um carro. E na minha cabeça eu fico, eu preciso de um carro, fico imaginando o carro, fico todo lá fazendo a visualização do carro, o carro azul, da marca tal, 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 que me ensinaram a fazer desse jeito, né? Porém, dentro do meu coração, eu fico aqui, eu tenho medo de dirigir, carro não é para mim, eu não gosto de dirigir. Então, se a gente olhar, não existe coerência entre o nosso cérebro e o nosso coração. Então, nesse sentido, nunca iremos manifestar o carro, né? Falando assim, bem por cima, né? Porque existe essa situação. Então, na parte da coerência, ambos precisam estar na mesma frequência, tá? Então, não adianta. Por isso que muitas vezes nós fazemos muitas práticas de visualização e nada vai para frente.
Por quê? Porque fica só no mental. E ficar só no mental não adianta, tá? E depois que eu descobri esse vídeo do Dr. Joe Dispenza, que ele fala que é o segredo de deixar ir, né? Eu comecei a perceber melhor, né? Eu comecei a entender melhor como que as coisas funcionam, porque no vídeo ele fala sobre a gente soltar, né? A rendição, né? O que é a rendição? A rendição é aquele momento que você entrega, né? Quantas vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, mas quando chega em algum momento que você não sabe o que fazer, você se rende e fala, ó, você já tentou, você já bateu a cabeça, você já fez de tudo, e você chega, você precisa chegar num ponto na sua vida que você já não sabe mais o que fazer e você literalmente se rende, fala assim, ó, eu não sei mais o que fazer, e solta. Por que que isso dá certo? Porque quando você solta também junto todas as barreiras que estavam bloqueando, né, a sua manifestação, tá? Então, dentro do contexto da neurociência, a manifestação ela está totalmente ligado com o nosso estado emocional. O nosso estado emocional vai influenciar a manifestação. Então, ele fala o seguinte: quando estamos no nosso estado emocional voltados para o mundo exterior, com preocupações, com medo, com todo esse tipo de coisa, nós estamos, ele fala, né, vivendo em modo de sobrevivência. Sempre. Por mais, pode ser algo mais básico, que é, sei lá, qualquer coisa, alguma preocupação com o seu filho, com o carro que quebrou, com o telemóvel que partiu. Então, quando a gente está conectado com o nosso mundo externo, nós estamos em estado de sobrevivência. Então, nós estamos trabalhando, como o professor Hélio Couto fala, com o cérebro reptiliano, que é o cérebro de sobrevivência, né? De lei do mais forte, lei da selva, lei do mais forte, que é o córtex pré-frontal, tá? Mas falando mais da nossa parte. E quando a gente está totalmente conectado no nosso exterior, existe uma coisa que ficamos totalmente presos com o nosso passado. Então, quando estamos presos no exterior, no mundo exterior, automaticamente estamos sempre disparando gatilhos com traumas e crenças do nosso passado. Tá? Então, e a gente acaba entrando num ciclo repetitivo. Todos os dias acaba acontecendo a mesma coisa. Por quê? Porque por causa do instinto de sobrevivência conectado com o mundo exterior, tá? Então, como que dentro do livro aqui, né, o Como se torna sobrenatural, como que o Dr. Joe Dispenza ele aborda isso? Para a gente conseguir entrar num estado de manifestação, a primeira coisa é o estado de relaxamento, tá? O estado de relaxamento. Por isso que eu trago dentro lá desse desafio a prática de relaxamento. Por quê? Porque a prática de relaxamento ela vai tirar a nossa conexão com o mundo exterior, tá? Vai tirar o nosso foco, a nossa mente, dos problemas do mundo exterior, ok? Então, a ideia é a gente, no começo, resetar a nossa mente, tá? Então, a prática que eu incluí aqui nesse desafio, nesse site, é de 90 dias, por quê? Porque é um processo. Então, nos 30 primeiros dias, nós vamos resetar apenas a nossa mente. Não vamos nos preocupar com manifestação ainda, porque a gente precisa, de alguma maneira, se desligar cada vez mais do mundo exterior, tá? Começar a soltar a nossa parte emocional do mundo exterior. Por quê? Porque o nosso corpo é viciado em emoção. Tá? Se você todo dia repete a mesma coisa, você vicia o seu corpo, né? Se você todo dia está desanimado, tá? Acorda desanimado, não sabe o que é da vida, você não começa a mudar isso, o seu corpo vai pedir cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais essas emoções que ele já está acostumado. Tá? Então,
é muito importante a gente perceber isso, porque emoção é algo que o nosso corpo vicia. E o nosso corpo é a chave de tudo, tá? O nosso corpo é a chave de tudo. Quanto mais eu vou estudando esse tipo de coisa, mais eu vou percebendo que nós aqui somos cada vez mais seres com grande potencial. Quanto mais eu estudo esses conhecimentos com o professor Hélio Couto, com o Dr. Joe Dispenza, entre outros, tem Amit Goswami, que é um indiano, tem uma brasileira que chama Doutora Prota, então cada vez mais vem, né, pessoas falando disso, e eu acho isso muito interessante, por quê? Porque tira muito aquela coisa de espiritualidade, né? Porque quando você ouve essas pessoas falando, você sai do conceito de espiritualidade, de guias, mentores, e começa a trazer o conceito para ti, que você é capaz, que você tem esse potencial, você, todos nós, na verdade, né? Temos esse potencial de cocriar, né? Porque o professor Hélio Couto, ele fala assim, o universo não foi criado por Deus, o universo foi criado por um co-criador, que um dia foi uma pessoa que nem a gente, e ele expandiu a consciência, que para ele co-criar 500 milhões de euros era muito fácil, começou a criar planetas, galáxias, porque ele chegou num nível de consciência que não tem mais graça ele viver uma vida em um planeta correndo atrás de casa, carro e apartamento, como fala o professor Hélio Couto, né? Então, o nível de cocriação nosso é ilimitado, por isso eu adoro quando ele fala que o universo não foi criado por Deus, foi criado por um ser de grande potencial de cocriação, que um dia foi ser humano que nem a gente. Um dia teve as limitações, um dia teve todas essas dúvidas, um dia teve isso. Então, é uma análise que a gente faz e cada vez mais a gente vai entrando nesse campo de estudo, eu sinto que menos a gente fica conectado com essa parte de guias, mentores e etc. Por quê? Porque eu começo a entender cada vez mais que eu sou capaz. Eu começo a perceber que tudo que um guia meu faz, eu sou capaz de fazer. Tudo que um guia meu acessa, eu sou capaz de acessar. Toda a informação que eu recebo dos meus guias, ele não vai tirar do nada, ele não vai tirar de qualquer, né, não. Ele busca e, né, muitos chamam de registros acásticos, cada um chama, né, de uma coisa ou outra. E nós, como seres, como grandes potencializadores, conseguimos aceder isso também. Conseguimos transcender isso através do quê? Através do nosso corpo, da nossa mente, estar coerente entre o coração e o cérebro, tá? E para mim isso foi quando eu comecei a entrar nesse assunto da cocriação, da física quântica, a minha cabeça começou a literalmente explodir, né? Porque a gente começa a perceber o quanto que muitas vezes a gente fica preso nessa âncora de mediunidade, espiritualidade e evitamos o que tem que ser feito, né? E muitas vezes usamos isso para procrastinar, para evitar o que precisa ser feito, tá bom? Alguma dúvida? Está muito confuso, porque eu estou tentando fazer alguma coisa de uma maneira aqui mais diferente, então, como que eu não tenho slide, eu não tenho nada disso, eu estou trazendo as coisas tudo da minha cabeça, tá? Tá bom? E quem que tá, eu sei que não tem, não é toda a gente que está fazendo, tá? Aquele desafio do segredo de deixar ele é um desafio que você pode começar a qualquer momento, porque não tem meditação um, meditação 2, meditação 3, meditação 4, não tem isso, né? Então você pode começar a qualquer momento, você pode começar a fazer a prática,
a qualquer momento. E aí eu achei tão incrível porque você pode fazer, usar 10 minutos do seu dia. Então, eu estou fazendo antes de dormir e depois que eu acordo, todos os dias, tá? Ok? Então, qual que é a ideia? Então, a primeira parte, né, é a gente identificar a nossa trava, né? O que que está impedindo a manifestação? Então, esse caminho que está lá dentro do site que eu criei, exige isso, né? Que a primeira parte é identificar o que está me travando, né? O que eu quero, porém eu sei o que me trava, tá? Querendo ou não, aqui é uma parte que a gente precisa fazer com honestidade, tá? A gente precisa parar, analisar com honestidade. E isso é uma coisa que você não precisa ficar fazendo todos os dias. Tá? Então, você para e vai analisar com honestidade o que está impedindo a sua manifestação, tá? A ideia aqui é apenas observar, tá? É analisar. Não, a gente não vai corrigir, a gente não vai mudar, a gente só vai observar, tá? Então, eu até dei um exemplo, né? Que a minha manifestação hoje é chegar a 3.000 euros mensais com terapias, tá? Mas eu analiso e o que que eu sinto? É preocupação e essa preocupação eu não consigo soltar. Parece que eu não sei mais para onde ir para conseguir chegar nesse valor. Eu não sei mais o que fazer para poder chegar nesse valor, para conseguir ter um rendimento de 3.000 euros mensais, tá? Então, é, sem julgamento, é simplesmente identificar o que eu quero e por que que eu não estou conseguindo, o que está me bloqueando, tá? Isso é essencial, ok? Então, se vocês quiserem fazerem essa prática aí, anotem aí, pelo menos isso agora usar esse, esse momento para fazer essa prática. O que que vocês querem, né? O que que hoje vocês almejam para a sua vida, que vocês querem muito e quais são as dificuldades, né? Por que que não está fluindo, tá? Então, sem julgamento, sem ficar, ai, não, não, é só escreve com o coração, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem aí e identificar os bloqueios, tá? Identificar os bloqueios. Então, vamos só identificar, tá? É muito simples essa prática. É você ser honesto com você mesmo, ou com você mesma, tá? Então, identifiquem aí, ok? Prontos? Eu vou deixar um tempinho aqui, depois a gente vai depois fazer a prática. Não, escreve para você, Irina. Não precisa escrever no chat, não. Isso é para você, tá? É para você analisar e escrever para ti, né? Para os outros, não. É para ti, tá bom? Não é para os outros, não. E aqui é uma autoanálise, tá? Tá bem? Aqui ninguém precisa escrever, não, tá? Ok. Bom, identifiquei a trava, ok?
Depois que identifica a trava, né, o segundo passo é a gente, como é falado, dar o reset no cérebro. O que que é o reset no cérebro? Na verdade, não é no cérebro, é no sistema nervoso, né? É sair do estado de sobrevivência, né, e para entrar para um estado mais calmo, mais seguro, tá? Então, como que a gente faz isso? É a prática, né? Eu até coloquei lá no site, tá? Eu vou deixar o site aqui para quem ainda não, para quem não sabe, eu vou deixar no link aqui, tá? Esse é o site que eu criei, para quem quiser acessar e lá eu dou a ideia de três práticas. Se você quiser fazer a mesma todos os dias, faça. Se você quiser variar, pode variar, tá? Então, você fazer uma respiração por 5 minutos de quatro tempos, é inspirar por 4 segundos, segurar por 4 segundos, expirar por 4 segundos e segurar por 4 segundos, tá? Então, é uma prática de respiração para que você consiga acalmar. Então, você vai ter que fazer uma prática de respiração aí durante 5 minutos, tá? Para você acalmar o seu sistema nervoso. Outra prática é a respiração com zumbido. Para quem não conhece, existem alguns tipos de respiração, como, por exemplo, a respiração da abelha, que a gente respira fazendo barulho, né? Um zumbido, que também ajuda a acalmar muito. Então, quando a gente inspira, né, soltando o ar com o zumbido, ele também ajuda a aliviar, né, o estresse e essa parte da inquietação. Então, então para quem quiser mais, achar interessante, procura aí respiração da abelha, que é um tipo de respiração com zumbido, tá? Tá? E interessante. E eu também eu coloquei, né, que é a meditação de escalonamento corporal é você passar parte a parte do seu corpo relaxando o corpo. Tá? Então você para, relaxa o pé, manda o comando com a sua mente para relaxar o pé, pernas, quadril, barriga, abdômen, braços, que nem, né, é um relaxamento progressivo. E eu tenho esse áudio e eu disponibilizei o áudio para quem quiser usar, para quem você não precisar ficar pensando. Então, eu disponibilizei o áudio no grupo, né? É um áudio apenas de relaxamento. Então, são dois áudios, porque o áudio ele tem uma frequência de fundo. Então, quando eu fiz o primeiro áudio, que é apenas o relaxamento, que tem, se eu não me engano, 12 minutos, né? Eu termino com 10 minutos de relaxamento e deixo mais dois só com a frequência rodando de fundo. E aí teve uma pessoa lá no grupo que pediu se eu não poderia estender mais o tempo dessa frequência por mais 15 minutos. Aí eu fiz dois áudios. Aí eu tenho o segundo áudio, que é o mesmo relaxamento, porém a frequência de fundo estende por mais 15 minutos para você continuar relaxado. Tá? Então, todos os dias fazendo essa prática, eu estou fazendo 2 vezes por semana. Isso eu estou vendo uma diferença absurda no meu dia, tá? Eu estou com mais ânimo para fazer as coisas, até para fazer atividade física, até para sentar no computador para trabalhar. Está me dando uma diferença absurda. Eu não fico desanimado facilmente, então tá brutal. Eu estou sentindo muito mais leve, sabe? O peso dos meus ombros estão cada vez mais leves, então eu estou sentindo uma leveza absurda, absurda mesmo. E eu fiz, né, um mantra para repetir no final, quando termina o relaxamento, eu fico ali, né, com um mantra que eu criei, né, que eu fico imaginando, né, hoje eu estou em paz com a pessoa que eu me tornei, né, hoje eu estou em paz com a pessoa que eu me tornei, e fico trazendo esse mantra, e deixo a minha mente, né? Eu deixo o universo trazer imagens. E é aqui que está o ponto que eu falei lá no começo. Lembra que eu falei, quando a gente está focado no mundo exterior,
nós estamos sempre fazendo gatilhos, disparando gatilhos com traumas e crenças da nossa vida, do nosso passado. Então, quando a gente está preocupado com o mundo exterior, estamos sempre vivendo o passado, tá? Isso é um fato. Isso neurologicamente e cientificamente comprovado. Então, quando a gente está sempre vivendo para o mundo exterior, estamos conectados com o nosso passado. Então, quando a gente entra nesse modo de relaxamento e desliga, nem que for ter esses 15 minutos desse tempo de relaxamento, você vai abrir a caixa, você vai abrir a sua caixa e deixar que o universo traga novas informações. Por quê? Porque você não vai ficar no vazio, né? Não tem como o universo te deixar no vazio. O universo, ele é obrigado a trazer, a criar a sua vida, né? A co-criar, a trazer, a manifestar. Então, quando você deixa a mente vazia, o universo é onde entra naquela que a gente chama dentro da física quântica, que é o ponto zero, ou então que é as infinitas possibilidades. É nesse momento, quando estamos completamente desligados do mundo exterior, a gente entra nesse momento que as infinitas possibilidades, ou alguns chamam de ponto zero também, que é um estado que a gente fica receptivo e deixa vir, né, as sincronicidades começam a aparecer, tá? E foi incrível isso quando eu comecei a fazer, porque realmente as coisas começam, assim, a acontecer naturalmente. Eu vou até contar a história né, no começo de janeiro, né, para quem não sabe, eu estou aqui em Portugal, né, e eu tenho, né, eu sou imigrante, e todo imigrante precisa ter, né, para quem mora aqui, um documento de autorização, né, que chama autorização de existência, autorização de residência, tá? E a minha autorização de residência venceu, já está vencida, tá? Já está vencida e agora estou no processo de renovação. O que aconteceu? Eu fui embora de Portugal, né? Eu voltei ao Brasil em novembro de 2023 e voltei para cá em junho de 2025. E eu fiquei quase 2 anos fora, quase. E na lei portuguesa existe uma lei que fala que quando o imigrante fica 6 meses consecutivos, né, ou 9 meses interpolados fora, né, tipo 3 meses somatizando 9, automaticamente essa autorização de residência ela é cancelada. Ela é cancelada. Não tem como renovar. E eu estava nessa situação. Tá? Então, eu estava nessa situação. Eu não tinha o que fazer, realmente é uma lei, é uma lei de Portugal, e eu já estava me preparando, já estava vendo passagem, estava vendo coisa para voltar para o Brasil, já estava aqui preparado, já estava totalmente preparado. É isso, porque realmente, né, a organização aqui de Portugal, eles me pediram, né, eles falaram, você saiu de Portugal em novembro de 2023 e retornou em junho de 2025. Eu quero uma explicação. Eu não tenho explicação para isso, né? Eu não tenho como explicar, porque eles queriam um comprovativo de presença no território português, no território nacional. Eu não estava aqui e eu também, né, eu não vou atrás de fazer alguma coisa para burlar isso, né, fazer algo, então eu já estava totalmente entregue isso e falar, ó, seja o que Deus quiser e assim seja. Até que um belo dia, uma amiga que eu não via há um tempo, eu não falava com ela há um tempo, ela me convidou, né, para participar de um grupo do WhatsApp. É um grupo de rede de apoio. É um grupo que colocou um monte de gente lá e beleza. Aí eu estou no grupo lá e as pessoas ficam pedindo, eu preciso de um não sei o quê, alguém pode me ajudar? Eu procuro
moradia, eu procuro dentista, então é um grupo de apoio. Aí, nesse grupo, eu falei, eu vou perguntar, não custa nada, né? Eu perguntei no grupo, tem alguém aqui que entende, né, dessa parte de imigração, de leis, e etc, etc, etc. Aí, teve uma mulher que me chamou no particular do WhatsApp, ela falou, oi, Lucas, tudo bem? Eu sou a fulana e eu trabalho na AIMA, que é o órgão responsável que faz a renovação desse tipo de coisa. Aí eu falava, ela me perguntou, qual que é a sua situação, né? Qual que é o seu caso? O que está acontecendo, né? Às vezes eu posso te ajudar. E eu expliquei, né? Aí eu falei para ela, né? Aconteceu isso, né? Eu estava fora, agora eu quero renovar, eu não consigo, porque eu fiquei esse tempão todo fora. E ela tirou uma informação, não sei da onde, porque ela mora, né? Ela trabalha, mora, desculpa, ela trabalha dentro da EMA e ela tirou uma informação lá, acho que é do site eu esqueci o nome do site, é a Diário Oficial de Portugal. Cadê? Deixa eu ver se eu até acho aqui o WhatsApp dela aqui. Procuradoria-Geral. E dentro, né, da Procuradoria-Geral, existe ela me mostrou, né, artigo 85, cancelamento da autorização de residência. E tem uma cláusula aqui que fala que a autorização de residência, ela não é cancelada se, durante a minha ausência no território nacional, eu desenvolvi atividade profissional ou empresarial ou de natureza cultural ou social. E adivinha o que eu fui fazer no Brasil nesse tempo todo? Trabalhar com atividade social. Aí, a hora que eu vi isso, eu falei, não, eu não tô acreditando, né? Porque são leis de, né, que, tipo, tem tantas leis, né, hoje que a gente, né, ninguém sabe tudo. E a hora que ela me mandou isso, foi sexta-feira, ela me mandou na quinta, à noite, e foi na quinta, no dia 22 de janeiro, não, foi na sexta ela me mandou. E eu já liguei já para a menina, a responsável lá do projeto que eu fiz, tipo, eu fiquei o tempo todo lá fazendo o projeto. Aí ela já entrou em contato, né, com as pessoas, não, o setor lá do projeto responsável. Na segunda-feira, eles me mandaram o comprovativo, tá? Então, daí eu. Mas para esse comprovativo valer aqui em Portugal, eu preciso fazer uma coisa que chama apostila de Haia, que é né, o Tribunal de Haia que valida o documento internacionalmente. E isso eu só posso fazer no Brasil, eu não posso fazer em Portugal validar um documento. Aí eu consegui também o contato de um notário em Portugal, que eles fazem tudo online, passou o WhatsApp, o cara fez para mim, eu falei com ele de manhã, à tarde já estava. Eu peguei todos os documentos e enviei para o AIMA. Então, é assim, é isso que eu falo as coisas, né? O que aconteceu comigo? Foi a tal da rendição, sabe? Eu cheguei numa situação que aí, eu não sei o que fazer mais. Eu, seja o que Deus quiser. Solta, seja o que Deus quiser, solta e tá tudo certo, porque se você fica se preocupando, cada vez mais você põe barreiras que impedem isso, né? Então, foi aí que eu, literalmente, eu soltei. Foi quando eu também comecei a fazer as práticas, né, do relaxamento, as coisas, que também me ajudou. Então, eu ainda estou no passo um, né, porque a prática ela é dividida em 90 dias, tá? Então, nos 30 primeiros dias, a gente só fazer o reset do cérebro, tá?
É fazer o relaxamento todos os dias e desligar o máximo possível do mundo externo. Nem que for 10, 20 minutos por dia, tá? E eu coloco esse mantra no final, que hoje eu estou em paz com a pessoa que me tornei, tá? Então, eu deixei 2 mantras lá, que foram, eu estou em paz, independentemente do resultado, é o primeiro mantra, e o outro é eu já sou a pessoa que tem o que deseja, tá? Então, nesses 30 primeiros dias, eu estou apenas fazendo, né, a prática, o relaxamento, tá? Do 31º dia até o dia 60, a gente vai continuar fazendo com o reset, adicionando mais 2 passos, que é, viver a partir desse estado, tá? Que é o quê? É trazer o sentimento foi a minha intenção. Como é que o Lucas, que, que consegue chegar, que conseguiu chegar nos 3.000 euros, nos 3.000 euros mensais, como é que emocionalmente ele se sente? E eu tenho que trazer esse estado emocional para a minha vida, porque é isso que vai trazer a cooperação, porque eu trazendo esse estado emocional, eu vou ter que viver a partir desse estado emocional no aqui e agora. Então, agir, sentir e viver como se isso já tivesse se manifestado, tá? Não é necessário, não tem que esperar o resultado acontecer, tá? Sentir que já aconteceu é o que faz manifestar, ok? E daí, essa que eu acho que vai ser a parte mais desafiadora, né? Porque você trazer um sentido de viver algo que você, né? Pelo menos não é nem viver, né? É sentir algo que você ainda não chegou lá, né? Vai ser, eu acho que uma boa prática. Por isso que estamos fazendo os 30 dias, tá? Os 30 dias para reset. E depois, né, de viver mais 30 dias nesse estado de me permitir, de sentir e agir como se eu fosse aquela pessoa que já chegou no meu objetivo, do, do dia 61 ao dia 90, a gente vai apenas começar a observar, né, viver normalmente e ficar atento com as sincronicidades que o universo vai trazer, né, para a nossa vida. Então, por isso que essa prática que eu trouxe, qualquer pessoa pode entrar a qualquer momento, porque não existe uma regra, né? Dia 1 faz isso. Não, você pode começar quando quiser. Então, esse grupo, ele é um grupo que, que vai estar sempre disponível, tá? Para quem quiser participar, ok? Esse grupo eu decidi deixar aberto, porque quando eu comecei, eu recebi, né, essa mensagem, ó, deixa esse grupo aberto para as pessoas começarem a querer entender, porque o que eu estou trazendo aqui, né, ainda é algo que nem eu conheço ainda, é algo que eu estou vivendo. Então, é como eu falo, né, quando a gente quer trazer algo para as pessoas, o que a gente faz, né, no nosso trabalho? Ou a gente é a pessoa que já passou por esse problema, já sabe como resolver, e chama as pessoas e ensina as pessoas a passar pelo problema que você já passou, que não é o meu caso, que não é o meu caso nessa situação, ou você começa uma nova jornada aprendendo e chama as pessoas para fazer contigo nessa jornada, para aprender juntos. Né? É igual falar de corrida, né? Então, eu quero começar a correr. Ah, eu quero começar a correr, quero criar um grupo de corrida, mas eu sou um cara que não corre nada. Então eu vou começar, vamos correr. Ou então eu sou já um corredor e eu quero criar um grupo de corrida e ensinar as pessoas. Então são essas duas partes, né? Ou a gente é a pessoa que já passou, é o avatar transformado que já superou aquele problema e sabe como resolver e vamos ajudar as pessoas,
ou se não, nós somos o avatar em transformação. Estamos passando por esse desafio e quero trazer pessoas junto comigo para a gente compartilhar isso, né, de uma forma que seja recíproca e de ajuda mútua. Então, vamos trabalhar isso juntos, porque eu também não sei, né, todos os passos. Eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu não estou pensando lá no 30º tantos dia como é que eu vou fazer essa, não. Eu só estou vivendo um dia de cada vez, tá? Então, lá no grupo, as pessoas, eu vi que tem pessoas fazendo já, né? Tem as meninas fazendo, a Elizabeth, a Lia, a Ana Cláudia, então elas estão fazendo, e teve um depoimento aqui da Ana Cláudia que eu gostei muito, ela falou que ela começou, acho que faz 3, 4 dias só, e ela falou que o corpo dela obrigou ela a descansar, tá? Que ela teve que deitar a maior parte do dia e era muito desconfortável. Só que no outro dia ela acordou melhor e voltou a sentir um desconforto aumentando, pois ela está trabalhando e é um trabalho que exige esforço físico. Mas ela está em paz e não tinha notado a resistência que o corpo dela estava passando, tá? E ela achava que era coisa da mente, e na verdade, era o corpo dela, tá? Sandra, vamos lá. Tem algumas coisas que eu tenho algumas dúvidas, porque tem que fazer nos primeiros 7 dias, as coisas podem ser todas no mesmo dia, ou faz, por exemplo, uma coisa em cada dia. Não, não, eu vou partilhar. Então, eu vou repetir a pergunta da Sandra. Lucas, eu estive a ver e tem algumas coisas que eu tenho algumas dúvidas. Por que tem algumas coisas para fazer nos primeiros 30 dias? Essas coisas fazem-se todas no mesmo dia ou faz, por exemplo, uma coisa em cada dia e depois fazer essas 4 ou 5 coisas, começas a fazer a outra, vez essas 4. Não, é assim. Eu vou partilhar lá ah, aqui o site, tá? Ok? Então, são 90 dias, ok? Isso, mínimo 90 dias, tá? Eu vou falar mínimo porque dá para a gente, se quiser continuar, pode continuar, tá? Então, como que funciona? Bom, são, são 3 passos, tá? O primeiro passo é apenas o relaxamento, que é o reset do sistema nervoso, tá? Então, nesses 30 primeiros dias, nós vamos fazer apenas o relaxamento, tá? Sem se preocupar em cocriar. Então, o que é o relaxamento? Os 30 primeiros dias, desculpa. É o passo um, que é observar com honestidade o que está impedindo a manifestação, tá? Não tente corrigir ou lutar, apenas veja com clareza a emoção ou pensamento que te prende, tá? Foi a prática que a gente fez. E eu pus o exemplo aqui. Eu desejo 3.000 euros mensais com terapias, mas sinto preocupação e não consigo soltar. Parece que não sei para onde ir. Este reconhecimento é o primeiro passo para a liberdade. Então, reconheci, identifiquei, tá? Eu vou fazer isso provavelmente uma vez só, tá? Vou tirar 5 minutos do meu dia e vou fazer a identificação do que eu quero. Eu aconselho focar em uma coisa só. Eu quero, nesse momento, eu falei 3.000 euros. Eu poderia estar pensando em um número de coisas. Não, eu quero focar nisso. Tá? Depois eu penso em outras coisas, porque eu acho que quando a gente também tem um caminho específico, fica mais fácil da gente seguir, né? Então, a primeira coisa é identificar a trava. Então, você vai identificar o que você quer co-criar para a sua vida e depois identifica por que não está dando certo. E seja honesta, tá? Porque aqui... Tá, calma, exatamente. Aí, você vai começar a fazer o passo 2, que é o reset do sistema nervoso, que são as práticas de relaxamento apenas. Você vai reservar 10 ou 15 minutos do seu dia
e vai escolher uma dessas práticas aqui, tá? Uma dessas práticas. O que que eu fiz, tá? Respiração é uma prática simples de respiração. Você vai fazer 5 minutos, inspirando, contando até 4, segura, contando até 4, solta, contando até 4 e segura, contando até 4. E repete isso por 5 minutos, tá? Respiração com zumbido é uma respiração que você vai fazer só, tipo, você vai, tipo, inspirar e soltar fazendo algum zumbido. Alguma coisa nesse estilo, tá? Tem até aqui uma explicação que é de 4 tempos. Então, inspira, segura, solta fazendo o zumbido e depois segura. E essa parte da meditação que eu fiz para ajudar vocês, é a parte do escaneamento corporal. O que que é o escaneamento corporal? É você parar e dar comandos de relaxamento. Relaxa o pé, relaxa a perna, relaxa a barriga, relaxa o ombro. Então, você vai fazer uma dessas práticas aqui, vai escolher dessas práticas. E aqui lá no grupo, tá? Lá no grupo, eu vou partilhar aqui o grupo agora, fica mais fácil. Tá? Aqui no grupo, tá? Existe as práticas gravadas, tá? Então, quando você clica aqui, né, tanto aqui ou aqui, sendo no WhatsApp da aqui web ou no telemóvel, né, quando você clica na descrição no título do grupo, vai abrir a descrição aqui, tá? E quando você vai aqui para baixo, ó, no ler aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Não sei se está aparecendo. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que ficou melhor. Só, tá vendo? Aqui vai ter os áudios, tá? Então, os áudios são duas opções de áudio de relaxamento. É um áudio que eu falo, é falado por mim que vai fazer. Agora relaxa as suas pernas. Comece relaxando os pés, depois relaxa as pernas e vai relaxando todo o corpo. Isso, os 30 primeiros dias é prática de relaxamento apenas, sabe? É apenas isso. É prática de relaxamento. Você vai escolher uma delas, a respiração, ou pegar os áudios aqui e vai fazer todos os dias. Eu estou fazendo 2 vezes por dia, tá? É o que eu falei, eu estou fazendo. Depois do 30º dia, vem a outra parte que é você trazer o sentimento de qual que é o sentimento, né? Voltando aqui. Bom, como que o Lucas, quando o Lucas começar a ganhar 3.000 euros mensais com a terapia, quais são os sentimentos que o Lucas vai ter? Ah, gratidão, sei lá, gratidão, que mais? Paz, realização. Então, nessa parte que é essa outra parte aqui, que é do dia 31 ao dia 60, não tem o 5, tá? Tá escrito errado aqui, tá bom, pessoal? É viver isso, é viver os dias continuando fazendo o reset, continuando fazendo a prática de reset na mente, com o relaxamento, porém, você vai incluir no seu dia esse sentimento. Então, quais são os sentimentos que o Lucas, que ganha 3.000 euros por mês, tem, ou teria, que eu preciso trazer para a minha vida? Paz, gratidão e, e sei lá, algum outro qualquer. Aí é começar a trazer para o meu dia a dia esse sentimento. É esse sentimento que vai trazer durante o meu dia. Então, é viver mais agora, mais 30 dias fazendo isso, resetando, continuando o reset e trazendo esses sentimentos de como vai ser essa pessoa quando ela alcançar o que ela quer. E depois dos 60, do dia 61 ao dia 90, é começar a ficar atento
pois o trabalho interno já foi feito, então aí é a hora de começar a ficar atento com a sincronicidade, com, né, as coisas acontecendo na vida, situações que aparecem misteriosamente. Então, é aí que a gente vai ter que ficar atento nessa terceira parte, tá? Então, o desafio, por isso que é 90 dias. É para a gente primeiro resetar o sistema nervoso, depois trazer os sentimentos e depois observar é, depois você observar o seu mundo, né? A vida. Mas a ideia aqui, gente, é ir por partes, tá? Então, no primeiro mês, eu até falo aqui, ó, no primeiro mês, nós não vamos trabalhar, nós não vamos manifestar nada, tá? No nosso reset, nós não vamos manifestar nada, não vamos ficar fazendo trabalho não, é só reset, é só relaxamento, tá? Então, a ideia é essa. No primeiro mês é só começar a relaxar a mente, tá? Nada de ficar pensando no futuro. A ideia é viver no momento presente, tá? Ok? E depois, no segundo mês, é trazer as emoções, tá? Tá vendo? Que a fala, né, a parte de poderosa mudança no estado interno, que alinha você com a manifestação dos seus desejos, tá? Então, aí aqui fala que é você viver. Então, comece a agir, sentir e se posicionar como se o desejo já tivesse manifestado. Não espere o resultado para se sentir completo. A integridade interna é o caminho para a manifestação. Então, se você não cumprir os passos anteriores, você não vai conseguir estar com o seu corpo íntegro para que você consiga ter espaço para que o universo manifeste. Porque se lá no dia, lá no 30º dia, você está totalmente focado no seu mundo exterior, preocupado, vivendo no modo de sobrevivência, nada adiantou. Você vai ter que continuar fazendo o reset do seu sistema nervoso para que esse modo de sobrevivência que você vive, preocupado com o seu exterior, pelo menos diminua muito, diminua drasticamente para que você abra espaço para que o universo tragam as sincronicidades para a sua vida, né? As coisas que são mágicas, né? Como diz o professor Hélio Couto, os mistérios insondáveis da vida. Na verdade, é apenas o universo trazendo a sincronicidade para a sua vida, tá? Então, é muito importante. Então, é um caminho que eu comecei a percorrer e convidei as pessoas para percorrer comigo, tá? Tá bem? E já tem gente fazendo, né? Gente que começou, sinto que tá. E aqui a Ana falou: a gratidão te traz mais conhecimento se usares ajuda ao próximo. Então, aqui não é pensar ajuda ao próximo, você já está pensando no seu externo, no seu exterior. Não, não é a ideia, tá? Não é o propósito aqui. É você parar com isso e focar para ti, tá? Então, se a gratidão te ajuda, ok, maravilha. Vai ter gente que prefere pensar em paz, em outra coisa, vai se sentir melhor com outra coisa. Mas aqui ajuda ao próximo. Não, não é o próximo, não é focar no exterior. Aqui é a prática. Você reserve 15 minutos no seu dia para voltar para dentro, para que o seu sistema nervoso fique mais tranquilo, fique mais relaxado, tá? E deixe que o universo se preocupe em mudar as coisas que você não consegue fazer, tá? Ok? Então, a cocriação, pelo que eu estou percebendo, né, a gente precisa trazer a leveza, tirar a preocupação, tirar sentimentos que bloqueiam. E essa leveza é essa parte do deixar ir mesmo, tá? E você literalmente solta e confia, né? Entrega e confia. É uma coisa muito interessante, tá bem? Ok? Então, alguma dúvida? Alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ficou mais claro?
E quem convidem os seus amigos, como eu disse, eu vou deixar depois essa aula gravada, eu vou pôr lá na descrição do grupo, eu vou subir no meu YouTube e eu vou deixar essa aula gravada para quem quiser depois entender melhor essa parte, para quem entrar, porque eu quero começar a usar essa parte da cocriação para que as pessoas entendam como isso é possível, que está tudo em nós, tá o nosso corpo físico alinhado energeticamente com essas frequências, tá? É trazer para o mundo físico, tá? Isso é muito importante, a gente sair um pouco dessa parte espiritual e perceber que está aqui, né? O nosso mundo físico, o nosso corpo, que é a grande bússola que vai conseguir fazer essa parte da criação, da manifestação de uma forma que vai, não é de uma forma, é o único jeito, tá? É o único jeito é indo para dentro. Ok? E eu tô sentindo, tá bom, pessoal? Eu tô sentindo, eu já tô sentindo essa semana clientes chegando, tá? E é manter o estado de calma, gente. Isso para mim, essa é a virada, é o grande segredo, é o estado de calma. A gente está, esse não é nem o estado de calma, é o estado de viver sem preocupação o máximo possível. É claro que eu sei que ninguém é de ferro, né? Que às vezes é difícil, né? É desafiante não estar preocupado, mas é cada vez mais ficar afastado desse estado de preocupação, tá? E é assim que eu falo, né, para as minhas mentorandas, né, que obrigado por partilhares a tua vida, mas é assim que a gente fica unido, a gente gera conexão. É o que eu sempre falo para vocês, né? Exato, você se preocupa demais com os outros porque você está muito ligada no seu exterior, tá? E muitas coisas que eu acho muito interessante é que a gente apenas desligar já vai começar a ajudar. Então, faça as práticas, Ana. Faça, coloca ali no seu dia, tá? Vai lá, não sei se você está no grupo, você está no grupo? O segredo em deixar ir, deixa eu ver se você está no grupo. Deixa eu ver aqui se a Ana está aqui no grupo. Se você não tiver, eu te envio. Não, você está no grupo. Lá no grupo tem todos, né? Eu não sei que horas que você chegou aqui nessa aula, mas tem a hora que eu mostro lá, tá? Eu vou até partilhar aqui no telemóvel, se vocês quiserem ver, tá? Como é que tá no grupo? Como é que vocês pegam o áudio? Como é que vocês acessam? Hum, cadê? Eu vou parar de partilhar aqui. Bom, vamos lá. Como é que vocês acham tudo que eu falei no grupo do WhatsApp, tá? Então eu vou partilhar a tela aqui no WhatsApp do telemóvel, tá? Então aqui já estou lá. Eu vou lá no WhatsApp, ok? Esse aqui é o grupo. Vou abrir aqui, tá? É, Imersão, mediunidade condital. Esse aqui é o segredo em deixar ir, tá? Tem até a fotinha do Joe Dispenza aqui, tá? Então aqui no grupo, né? Nós estamos fazendo todo o trabalho, tá? Nós estamos aqui fazendo. O meu WhatsApp deu um bug hoje brutal. Eu não sei sei lá o que aconteceu. Então, aqui, o que que acontece? Eu coloquei aqui, né, para quem não viu, tá aqui no grupo todo. Então, quando a gente clica aqui, né, na descrição do grupo aqui, ó, nessa parte aqui, a gente abre o menu do grupo, a descrição, eu não sei como que chama isso. Então, quando a gente clica aqui,
ele vai abrir isso. E aqui embaixo tem esse ler mais, ó. E aqui tem tudo, né? O site, que é o Detalhes, que é esse site que eu partilhei, e os áudios para você ouvir e fazer o relaxamento progressivo, tá? Então você clica no Google Drive, baixa, porque aqui ele está liberado, baixa o áudio para o seu telemóvel e ouve, né? Ou pode ouvir direto do Google Drive, tanto faz, tá? Então, os dois áudios, eles são os mesmos áudios, é o mesmo relaxamento progressivo, porém, o de 25 minutos, a frequência de fundo que eu coloquei, ela fica 15 minutos a mais. Então, você vai, o relaxamento ele termina e você vai ter mais 15 minutos de uma frequência que fica tocando de fundo para você, se você quiser continuar a sua meditação, você continua. E esse de 15 minutos, quando termina o relaxamento, lá nos 10, 11 minutos, você tem mais 4 minutos com a frequência de fundo, tá? Ok? É simplesmente isso, tá bom? E não tem segredo, gente. É pegar o áudio e ouvir, tipo, ouvir uma vez por dia. Tem muito, aqui é uma prática de você fazer uma vez por dia, mas tem que estar presente nesse momento, né? Separar o tempo para isso e reservar 15 ou 25 minutos. Se você quiser fazer uma prática mais rápida, pode incluir, ao invés de você fazer o relaxamento através dos áudios que eu enviei, você pode fazer uma respiração de 4 tempos, você cronometra ali 5 minutos e faz também. E pronto, e vai viver o dia, tá? E vai viver o dia, tá bom? Eu estou fazendo isso 2 vezes por dia, depois que eu acordo e antes de dormir. Quando eu deito na cama, eu ponho o áudio e durante o áudio eu vou também relaxando e repetindo mentalmente o mantra. Hoje eu estou em paz com a pessoa que eu sou, que é esse mantra aqui, ó. Cadê? É esse mantra aqui, ó. Hoje eu estou em paz com a pessoa que eu sou. Aí fico repetindo, porque a ideia é isso mesmo, tá? Não, então, Ana, o legal desse grupo é que não tem dia. Você pode começar quando quiser. Não tem, dia 1, faça isso. Não, 30 primeiros dias, faça isso. Do dia 31. Então, você pode começar quando quiser, tá? Não tem isso não, tá? Não é um desafio que vai acabar daqui 3 meses. Não, isso aqui eu vou deixar para todo mundo que entrar, pode começar a fazer quando quiser, tá? E é claro, quando eu vou cobrindo, aprendendo mais coisas, eu vou trazendo para o grupo, tá? Os meus resultados, as coisas que vão acontecendo. Eu estou vendo o meu Instagram alcançando mais gente, então eu estou sentindo as coisas acontecendo, tá? Tudo depois que eu comecei a fazer essa prática. Eu estou vendo as coisas mudando. É claro que essas coisas vêm, não é tudo de uma vez, a mudança, né, vai acontecendo aos poucos, ok, pessoal? A gente sabe que a gente não controla o tempo é o universo que nos dá. Então, o que vem para nós, quem sabe quando vem é apenas o universo, tá? Isso é uma coisa espiritual, a gente não controla isso, por mais que a gente tenha essa capacidade de cocriar, mas ainda somos limitantes à questão do tempo, porque o tempo ele não existe, tá? E é uma outra questão que a gente pegaria para uma outra aula. O tempo ele não existe. Então, a gente aqui na terceira dimensão que se identifica com o tempo, por isso que as coisas parecem rápidas ou devagar, mas o tempo é uma frequência, ok? Então, uma frequência a gente pode acessar conforme a gente quiser, tá? Isso ficaria para uma próxima aula para falar de tempo, frequência e essas coisas, tá bom? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Todo mundo começando então? Podem já aceder ao grupo, baixem o áudio. Antes de dormir hoje, coloca lá, coloca o foninho, fica deitadinho na cama, ou faz e relaxa, só isso. E relaxa, só isso. Você só precisa relaxar, tá? Não tem visualização para fazer, não tem nada. É só relaxar, tá bom? Ok?
Então é isso, pessoal. Vou parar de partilhar aqui. Muito doido isso, porque eu recebi, né, esse vídeo do Joe Dispenza, foi quando eu comecei a ler o livro dele, assim, para quem quer aprofundar esse livro aqui, as práticas, pô, as práticas, mas aqui é as práticas brutais, brutais, brutais. Aqui é as práticas que é muito mais fundas, mas eu estou sentindo que essa aqui é uma prática muito mais interessante porque é mais fácil, é mais leve, dá para encaixar antes de dormir, depois que acorda. Aqui na prática as práticas do livro dele tem umas práticas de respiração muito intensa, é brutal. Eu fiz uma prática de respiração que estourou a veia do meu olho, de tanto segurar, né, energia, de estourou a veia do meu olho ficou vermelho os 3 dias. Mas é assim, tem umas práticas intensas, tem meditação ativa que você faz andando. Então, esse livro é super interessante. Esse livro é super, super interessante, tá? Todas as práticas que ele passa aqui, eu também recomendo, porque são muito mais profundas, tá bom? Ok? E ele relata, assim, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. Ele vai fazer um workshop na Suíça em setembro. Eu tô até vendo de fazer de juntar uma turma para a gente ir lá assistir, quem quiser. A gente assistir ele é brutal. Infelizmente, o professor Hélio Couto, ele não atua mais, né? O professor Hélio Couto meio que aposentou. Então, o que a gente recebe dele é no site, coisas gravadas, mas também é uma coisa que eu super aconselho, vale muito a pena. Ele tem muito conteúdo mesmo. E é conteúdo que eu acho incrível, é conteúdo que ele gravou lá em 2012, 2010, e funciona até hoje. Funciona até hoje, tá? E a equipe dele faz a ressonância harmônica ainda, se você quiser, se você pedir, mas é assim, para você pedir a ressonância harmônica, professor, você tem que estudar um pouco, entender como é que funciona, fazer os cursos dele, assistir às aulas, porque é interessante você aprender bem, porque é um pedido que você faz e quando você faz o pedido na ressonância harmônica, ela vai entrar em ti e trabalhar e vai externalizar os seus traumas, as suas crenças e se você não entende muito bem como que funciona, vai ser meio conturbado assim, porque você não tem, né, você não tem a equipe deles para poder tirar dúvida, nada, nada, nada. Você só envia um e-mail, pede a ressonância, paga, fala o que você quer, e fala, tá? E o dia começa, as coisas começam a estourar na sua vida, e você não tem suporte, se você mandar e-mail, eles não respondem, então, por isso que eles falam, estudem, para quem quiser, para quem sentir, aprendam bem o que é a ressonância, estudem, tem, tipo assim, são o curso da ressonância harmônica, que chama Caminho das Palestras, eu comecei a fazer em 2000, no final de 2024, e estou até hoje fazendo, porque são 80 aulas de 2 a 3 horas cada. 80 aulas de 2 a 3. Então, é uma faculdade. O professor Couto é praticamente uma faculdade online, que, tipo, a não ser que você pegue isso e faça o dia inteiro, que não é o meu caso, né? Eu tiro para assistir o Hélio Couto 15 a 20 minutos por dia, então, por isso que demora, tá? Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Alguma dúvida, alguma questão? Ficamos entendidos, então eu vou parar a gravação. Muito obrigado, pessoal. Pratiquem. É, na dúvida, usem o grupo, partilhem, né? Eu coloquei grupo para isso, partilhem lá as experiências, tá? Comecem a partilhar também, coloquem o que vocês estão sentindo. É legal para a gente, né, ter essa interação também. Eu gosto disso, tá? Gosto de ver vocês falando o que vocês sentiram, o que vocês fizeram, tá bom? Ok? Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Beijinhos.